Então, na aula de hoje, a gente vai ver tensões geostáticas. O que são essas tensões? Ela engloba três tipos de tensão: a total, a efetiva e a neutra. Então, vocês vão sair da aula de hoje sabendo a diferença entre as três e como calcular. Vocês estão vendo esse hotel aqui no fundo? Vocês sabem onde esse hotel está localizado? Sabem? Em qual país que esse hotel está localizado? Cadê meus alunos, gente? Ah, Não, ninguém sabe. Nunca Eu não sei, assistiram, não. eu também não sei, não. Nem eu. nunca assistiram Megas Estruturas, Obras Incríveis, que passa no Eu não. National Geographic? Então, gente, esse aqui é um hotel localizado na China, em Xangai. Ele foi projetado por uma empresa britânica, por um arquiteto britânico, juntamente com associados, e ele foi concluído só em 2018, então ele foi quase uma década de construção. Por que eu trouxe esse hotel? Olha que interessante. Vocês estão vendo essas rochas aqui na lateral? Tem um monte de rocha. Isso aqui era uma pedreira. Então, que era uma pedreira, ou seja, eles extraíram rocha e faziam a britagem das rochas. E essa pedreira estava no meio da cidade, então era uma pedreira abandonada. E aí a empresa que comprou, né, esse local decidiu fazer um hotel. E esse hotel, o nível do terreno, gente, é aqui, ó, é na parte de cima do hotel. Então ele foi feito todo escavado, então todo dentro, não da terra porque é rocha, né, mas dentro da rocha. Então eu não sei se ele é o primeiro hotel subterrâneo do mundo. É esse hotel que é o Intercontinental de Xangai. O que eu achei interessante aqui para a parte de geotecnia? A estrutura ela foi ancorada, ou seja, ela é suportada pela lateral da rocha. Então aqui está a lateral da rocha, ela é toda ancorada mesmo, ela descarrega o peso dela nessa encosta rochosa. Outra coisa interessante é que aqui tem 2 andares que está debaixo da água. Então, 2 andares submersos. Para vocês terem noção, para passar um fim de semana num quarto, numa suíte aqui nesse hotel, vocês gastam cerca de US$ 7.000. O dólar no valor que tá, né? Deixa eu ver. Partiu, professor. O que é isso? 35 mil? Um dia eu vou Só ter muito isso. dinheiro para ir num lugar desse. Outra coisa interessante é que ele utiliza 2 tipos de energia, né? Energias renováveis. Então, ele utiliza tanto a parte de aquecimento solar, então tem placas fotovoltaicas, e ele também utiliza energia geotérmica. O que é energia geotérmica? Que é mais a minha área aqui, né, de geotecnia. Ele pega o calor que tem no interior da Terra. A gente viu em Geotecnia 1 que a cada 1 quilômetro para dentro da Terra, eu tenho um aumento de mais ou menos 10 graus Celsius. Então, quanto mais no interior da Terra, mais quente maior a temperatura. Então, eles pegam esse calor do interior da Terra por meio de vapor e isso gira uma turbina, gira uma turbina e gera energia. Então, ele utiliza energias do tipo renováveis, né, que é a da geotérmica e placas fotovoltaicas. Então, é muito interessante, né, como a engenharia ela está cada vez mais rica. Beleza, partindo essa parte de curiosidades, vamos para a aula mesmo. Então, perceba essa situação aqui. Eu tenho um talude vertical. Aqui na parte superior, eu tenho uma estrada que está passando um ônibus, e aqui eu tenho uma árvore. E aqui na parte de baixo, mesmo carregamento. Eu tenho um ônibus e a vegetação aqui, que é uma árvore. O meu nível de referência vai ser esse ponto aqui, ó, essa parte mais baixa. Então, ele é meu nível de referência. Ou seja, é a minha cota zero. Então, daqui para cima, a cota aumenta e é positiva. Daqui para baixo, a cota é negativa. Vamos considerar 2 pontos. Esse ponto A, que está abaixo aqui desse ônibus com essa árvore, e esse ponto B, que está abaixo dessa parte. Eu quero saber de vocês, entre o ponto A e o ponto B, qual recebe a maior tensão?
Lembrando que tensão é força sobre área. E que a área de contato, tanto no ponto A quanto no ponto B, são iguais. Então, a área de contato aqui são iguais. Quem recebe maior tensão? Ponto A ou ponto B? Vamos lá. Quero opiniões. Quem recebe maior tensão? Ponto A ou ponto B? Ponto B. Ponto B, que mais? Que mais? Alguém acha que é o ponto A? Eu acho que é o ponto A, porque a área é menor. Ponto A, porque a área é menor. Eu também acho que é o ponto A. Certo, ótimo. Seguinte, a gente está considerando aqui que é a área de contato entre um grãozinho e outro. Eu vou até aqui sair para vocês verem meu rosto. A gente está considerando que é a área de contato entre um grãozinho e outro. Então, é uma área muito pequenininha. Então, a gente vai considerar que a área de contato dos dois é igual. Então, só quem vai influenciar a tensão vai ser a força. Só quem vai influenciar vai ser a força. Estão vendo os slides de novo ou não? Não, Não? Ainda não? agora sim. Agora sim? Deixa eu voltar então aqui. Então, a resposta correta é o ponto B. Por que que é o ponto B? No ponto A, qual que é a carga que eu tenho? Eu tenho o ônibus, mais a vegetação, mais essa altura de terra. No ponto B, eu tenho o mesmo ônibus, a mesma vegetação, mas olha a altura de terra. Muito maior. Então, quem vai receber maior tensão vai ser o ponto B, porque a altura de solo é muito maior do que no ponto A. Sabendo disso, a gente sabe então que tensão vai ser uma parte influenciada pelo carregamento externo, que no caso aqui é o automóvel, vegetação, capa asfáltica, mais a outra parte que é o carregamento geostático, que é a nossa aula de hoje. O que é o carregamento geostático? É o carregamento devido ao peso próprio do solo. Então, as tensões vão depender do carregamento externo, mais o carregamento devido ao peso próprio do solo. E na aula de hoje e na aula da próxima sexta-feira, a gente vai estudar apenas tensões devido ao solo, que são as tensões geostáticas. Aí nas próximas duas aulas são tensões devido ao carregamento externo. Como é que funciona essa transferência de esforço? A gente tem duas possibilidades. Se eu estiver trabalhando com um grão de maior diâmetro, que é o caso de pedregulhos, areias e alguns siltes, como existe uma área de contato visível, a transferência de força é feita entre os contatos dos grãos. Então, aqui tem um contato, aqui tem outro. Então, esse grão passa a força para esse grão de baixo, que passa para esse, que passa para esse e assim por diante. Agora, se eu estou trabalhando com solo muito fininho, que é o caso da argila, a gente não tem esses contatos de grãos bem definidos, porque a argila é microscópica. Então, geralmente, essa transferência ocorre pela água que está aqui em volta do grão. É como se fosse uma camadinha de água aqui em volta. Mas aqui, no caso, vamos considerar que é transferência grão a grão. Então, nesse exemplo, nesse modelo aqui, eu faço um corte no meu solo, de forma que a área de contato, essa área de contato, é horizontal e é similar a uma placa. Então, é nessa área de contato que vão chegar as forças. Onde que está a força? É esse Fzinho aqui. Então, aqui a minha força é uma força inclinada. Devido aos contatos dos grãos, ela chega de forma inclinada em todos os contatos grão-placa. Como vocês já viram em rema, a gente divide uma força inclinada em duas, que é uma força perpendicular ao plano, chamada de força normal, que é essa que está aqui em amarelo. E aí eu divido também numa força que está paralela ao plano, que a gente chama de tangencial, que é essa força aqui que está em amarelo. Como que eu calculo a tensão normal? Somatório das forças normais
Então, dessas forças aqui perpendiculares ao plano, outra aqui, dividido pela área. E a cisalhante, que são essas forças paralelas, eu somo elas e divido pela área. Só que olha que coisa boa. Se eu estou analisando um terreno que a superfície dele é mais ou menos horizontal, então ela não é inclinada, ela está horizontal, eu posso desconsiderar a influência da cisalhante. Por quê? As cisalhantes, elas têm direções contrárias. Então, perceba, essa cisalhante aqui está indo para a direita e essa cisalhante aqui está indo para a esquerda. Essa está indo da direita, e se tivesse outra aqui, estaria indo para a esquerda. Então, elas se anulam, porque estão indo em sentidos contrários, com a mesma magnitude, uma anula a outra. Então, quando eu estiver falando de tensão geostática num plano totalmente horizontal, não existe cisalhante. Calculo apenas tensão normal. Qual que é o símbolo de normal? Sigma. Como é que eu vou calcular a tensão normal? A gente viu aqui que tensão normal é a somatória das forças normais dividido pela área. Calma aí que agora eu preciso da minha mesa para escrever. Aqui nesse modelo matemático, a gente tem um prisma de solo. Esse prisma, eu estou analisando ele no ponto A, que está a uma determinada profundidade, que é a profundidade Z. E esse solo tem um determinado peso específico, certo? Então, aqui nesse modelo, a gente isola esse prisma, que é essa parte aqui, para fazer a análise. Então, aqui a somatória das forças normais, como é um prisma, e uma força normal ela é perpendicular ao meu ponto, essa força normal vai ser o peso do prisma dividido pela área. Então, aqui, estou calculando aqui nesse ponto A, eu tenho um prisma de solo que ficou tortíssimo. Prisma de solo, então aqui é um prisma de solo. Eu estou falando de somatório de forças normais. Normais são perpendiculares ao plano. Então, o plano está aqui, força normal perpendicular. Então, quem que é essa força normal? O peso do prisma. Como que a gente calcula o peso do prisma? Vou voltar aqui. Como que eu calculo o peso do prisma? A gente pode utilizar o peso específico. O que é peso específico de geotecnia 1? Peso específico é o peso do meu solo dividido pelo volume dele. Isolando o peso, eu tenho que peso é peso específico vezes volume. Então, para eu achar essa força que atua, que é o meu peso, essa força é equivalente ao peso específico desse solo vezes o volume do prisma. Volume do prisma. Aqui ele já mostrou para a gente que a área da seção transversal é uma área igual. Olha aqui, o ladinho é B e o outro lado também é B. Então, o volume do prisma é essa área, que é B vezes B, multiplicado pela altura. Aí eu consigo achar o volume. Multiplicado pela altura, que está simbolizado aqui pela letra Z. Vamos colocar isso. Então, aqui eu tenho volume. O peso do prisma é o quê? O volume vezes o peso específico, dividido pela área. O que é o volume do prisma? É essa área aqui, B por B, vezes a altura, que aqui está sendo chamado de Z, vezes o peso específico do solo, dividido pela área. Tenho área em cima, área embaixo, elas vão se anular. Então, anotem aí. Fórmula de tensão total. Então, tensão total, que é essa tensão aqui, é igual ao Z, que é profundidade, vezes o gama,
que é o peso específico. Então, Z é a profundidade de análise e gama é o peso específico. Princípio de tensões efetivas. Esse autor aqui, que vocês vão ver falar muito em geotecnia em vários momentos, é o Terzaghi. Então, ele é o criador de várias teorias. O conhecimento que a gente tem hoje se dá muito pelo que Terzaghi propôs e obteve. Então, Terzaghi, em 1943, ele definiu o princípio de tensões efetivas. O que é esse princípio? Ele mostrou que a tensão efetiva... O que é a tensão efetiva? Ela está sendo simbolizada por essa linha aqui, ó. É o sigma, linha. Isso é o efetiva. É igual a tensão total menos a pressão neutra. Então, tensão efetiva é igual a tensão total menos pressão neutra. Lembrando que, como eu estou trabalhando com pressão, eu utilizo kPa, que é a mesma coisa de quilonewton por metro cúbico. Metro cúbico não. Metro quadrado, porque é a área. O que é a tensão efetiva? Lembra no início da aula que eu falei que nós vamos falar de 3 tensões? Total, efetiva e neutra. A efetiva está relacionada com a resistência ao cisalhamento do solo e com a deformação. Então, quando eu quero projetar uma fundação, eu projeto ela em relação à efetiva. Se eu quero fazer uma barragem, um talude, eu faço relacionado à efetiva. Se meu solo varia de volume, ou comprimindo, ou expandindo, isso altera a minha tensão efetiva. Então, a efetiva está relacionado com a resistência do solo e também com as deformações do solo. Então, ela é a tensão mais importante, porque é a tensão que fala do grão, apenas do grão. Nós temos a tensão total, que a gente viu há 2 slides atrás, que é tensão total é igual a profundidade vezes peso específico. E aqui a gente tem um perfil de um terreno. Então, aqui em cima é o nível do terreno, chamado de NR, e aqui embaixo o nível de água. Então, daqui para baixo, o solo está saturado, ou seja, todos os vazios dele estão preenchidos exclusivamente por água. Acima do NA, o meu solo está parcialmente saturado e muitas vezes até seco, que é o quê? Os vazios do solo podem estar preenchidos ou por água, ou por ar, ou por ambos. Então, aqui está tudo preenchido com água e aqui está preenchido com água e ar. Se tiver seco, tá só com ar. Então, daqui para cima tá seco ou parcialmente saturado. Daqui para baixo, ele tá totalmente saturado, um solo saturado. Beleza. O que é o Z? O Z é a profundidade. Então, vai ser a distância do meu nível de referência até o ponto que eu estiver analisando no exercício. E o peso específico? Eu posso usar 2. Se eu estiver trabalhando acima do nível de água, eu uso o peso específico natural. Acima do nível de água, peso específico natural. Abaixo do nível de água, peso específico saturado. Então, acima do nível natural, abaixo saturado. E a pressão neutra positiva? Então, é o mesmo esquema. Só que a pressão neutra, ela só vai existir quando tiver nível de água. Então, ela só existe quando tiver nível de água. Como que eu calculo? Profundidade vezes o peso específico da água. Então, vamos fazer uma análise aqui. Acima do NA, então daqui para cá, gente. Acima do NA, daqui para cá. Vai ter pressão neutra? Sim ou não? Daqui para cá. Vai ter pressão neutra? E aí? Não. Não, por que não?
Porque não tem água. Isso. Então, acima do nível de água não tem pressão neutra. Por quê? Porque não tem lençol freático. Só tem a água de umidade. Então, nesse ponto aqui, não tem pressão neutra. Abaixo do nível de água, que é onde tem lençol freático, tem pressão neutra. Então, essa é a divisão. Acima do nível de água, não tem pressão neutra. Abaixo, tem. Qual que é o valor do peso específico da água? É um valor fixo, que é igual a 9,81. É o mesmo valor da gravidade, viu? Sempre vamos usar esse valor, 9,81. Para a gente resumir o que a gente viu hoje na parte teórica, vamos fazer uma simulação. Então, o exemplo A é meu exemplo de referência. Então, olha como é que tá. Meu nível de água tá aqui. Eu tenho essa altura de esponja como referência. A esponja, gente, vai ser simbolizado pelo solo. Então, a esponja é uma analogia ao solo. Então, a gente vai comparar a situação A com a situação B e depois a situação A com a situação C. Então, da A para B, o nível de água alterou ou ficou o mesmo? De A para B, o nível de água alterou? Não. Não alterou. Pressão neutra daqui para cá vai mudar ou vai ficar constante? E aí? Pressão neutra da situação A para B muda ou fica constante? Muda. Por que que muda? O nível de água é o mesmo aqui. Podia fazer isso era no meio da semana mesmo. Por que você não vai? Mas é, mãe, o povo fala demais. Eu Porra. falo direto. O povo reclama demais. De tudo, reclama. né? O povo reclama de tudo. Se perde o emprego, reclama. O povo manda embora, reclama. Se não manda embora, reclama. E o povo tá reclamando aí. Será se muda pela questão do peso? Vamos lá, gente, vamos focar aqui. O nível de água. Oh, perdão, gente. Agora que eu vi que o microfone estava aberto aqui. Tranquilo. Vamos lá. Nível de água. Esse aqui, a situação A é a nossa de referência. Estamos analisando A com B. Nível de água mudou? Não. Não, não mudou. Então, pressão neutra vai mudar? Não. Não. Por quê? Para a pressão neutra mudar, ou o nível de água tem que aumentar, ou ele tem que diminuir. Se está constante, pressão neutra não muda, certo? Agora vamos olhar a altura do solo. A altura do solo da situação A para B mudou? Sim. Sim. Quando eu tenho deformação, qual que é a tensão que altera? Quando eu tenho deformação, qual que é a tensão que se altera? Efetiva. Efetiva, perfeito. Então, aqui eu tenho pressão neutra igual e a tensão efetiva ela vai alterar. Como o solo diminuiu de altura, ele foi comprimido, a transferência de esforços ocorre com maior eficiência, então a tensão efetiva ela aumenta. Então, aqui da A para B, eu tenho uma tensão efetiva que aumenta, uma pressão neutra que é constante, e se a tensão efetiva aumenta, a total também aumenta. Por quê? A total, gente, ela está relacionada a tudo que tem no solo, por isso que ela é chamada de total. Então, ela está relacionada tanto com a água, tanto com os grãos. Então, se a água aumenta de volume, aumenta de altura, tensão total também aumenta. Se a tensão efetiva aumenta, tensão total também aumenta, porque ele está relacionado com os dois, tanto com a neutra, tanto com a efetiva. Vamos para a situação C. Nível de água alterou? Em relação a A, vai ter alteração na pressão neutra? Vai. Vai. Então, o nível de água aumentou, pressão neutra aumenta.
Houve variação na altura do solo da situação A para a situação B? Ou variação na altura? Tensão efetiva vai alterar? Também não. Não. Então, tensão efetiva vai ficar constante. A pergunta é, tensão total vai alterar ou não? Vai por conta da profundidade ou não? Vai alterar, perfeito. Mas ela vai alterar por quê? Porque a neutra alterou. Então, ela altera junto. Então, a tensão total, a Maria vai com as outras. Se um dos dois alterar, ela altera também. Então, se um desses dois aqui, ou a pressão neutra alterar, ou a efetiva alterar, a total altera também. Porque ela é a somatória das duas. Então, fica da seguinte forma. Tensão efetiva constante, neutra aumenta. Se neutra aumenta, total também aumenta. Tá? A total, ela sempre acompanha. Ela sempre acompanha a alteração desses dois aqui. Tá bom? Quando ela é menor, professora, tem algum caso? Repete. Menor em qual Porque nos sentido? dois casos ela aumentou. Certo. Porque nos dois casos ela aumentou. Existe alguma situação que ela diminui? Sim. Se eu tirar o carregamento. Então, se esse nível de água aqui diminui, então ele estava aqui, né? Se ele vem para cá, tensão total muda. Porque já não tem essa carga em cima dele. Então, sempre que eu diminuir, fazer uma escavação... Olha o exemplo prático. Vai fazer uma escavação. Tinha uma determinada tensão total naquele solo. Quando você escava, tensão total diminui. Porque você tirou aquela carga que estava ali em cima. E olha o problema. Como você diminuiu a total, a efetiva diminui também. Então, a resistência do solo cai. Quando você faz uma escavação. Porque o solo estava lá todo apertadinho, todo confinado. E você aliviou ele. Então, a tendência é a resistência cair. Quando você tira a carga de cima. Solo de cima, né? Entendi. Então, vamos para o exercício. Então, nosso exercício vai ser esse aqui. Nós temos... Professora, essa aula vai ficar gravada? Tá sendo gravada, e aí eu vou subir para o YouTube e vocês vão poder assistir novamente. Certo? Certo. Então, vamos lá. No exemplo, a gente tem um perfil geotécnico. Aqui está meu nível do terreno. Manter, vamos lá. Calma aí, gente. Foi. Então, aqui tem um perfil geotécnico, aqui tem o nível do meu terreno. Esse nível do terreno foi dividido em 3 camadas com pesos específicos diferentes. Então, a primeira camada, que tem 1 metro, tem peso específico de 18 kN por metro cúbico. A segunda camada, que tem 1,5 metro, tem peso específico de 20 kN. E a terceira camada, que tem 2 metros, tem peso específico de 22. O nível de água, ele só ocorre entre a camada 2 e a 3. Então, daqui para cima, não está saturado. Está seco. Ou parcialmente saturado. Sendo assim, esse peso específico é qual? Qual que é o nome desse peso específico aqui? É o saturado? Esse peso específico é o saturado? Ou não? Qual que é o nome desse peso específico? Ninguém? Vou retomar aqui. Quando estiver acima do nível de água, eu uso o peso específico natural. Então, que peso específico é aquele? Natural. Porque ele está acima do nível de água. Então, esse aqui é gama N e esse aqui é gama N. Beleza. O que eu quero que vocês façam? Vocês não, eu com vocês. Que a gente trace o gráfico de tensão versus profundidade para compreender como é que está a distribuição de tensão nesse perfil geotécnico. O primeiro passo é dividir quais são os pontos de análise.
Então, anotem aí no caderno de vocês. Primeiro passo, definir os pontos de análise. Pontos de análise. O que são os pontos de análise? São pontos na interface. Então, sempre que eu mudar de material, é um ponto de análise. Então, aqui. Daqui para cá, eu mudei de material. Aqui em cima era ar e aqui embaixo é solo. Então, esse aqui é meu primeiro ponto de análise. Ponto A. Aqui, mudei de material, da camada 1 para a camada 2. Então, aqui é outro ponto de análise. Ponto B. Aqui, mudei de camada, da camada 2 para 3. É outro ponto de análise. Ponto C. E aqui, finaliza a camada. É meu último ponto de análise. Ponto D. Então, como é que faz para descobrir os pontos? Conta o número de camadas e soma mais um. Então, tenho 3 camadas. Ponto de análise vai ser 3 mais 1, 4 pontos. Tá bom? Então, vamos calcular. Cartar. Vamos salvar. Peguem as calculadoras para vocês me ajudarem. Tá, a gente viu que vai ter... Então, a gente viu que vai ter 4 pontos de análise. Então, vai ser esse ponto aqui, que é o ponto A, esse que é o B, esse que é o C e esse que é o ponto D. Vou só alterar a espessura que eu tô achando muito fininha essa caneta. Vou tentar pra cá. E você, eu quero mais. Aqui. Primeira pergunta para vocês. Ponto A. Tem alguma carga aqui em cima? Em cima desse ponto A, tem alguma coisa? Não. Não, só tem ar, certo? O ar a gente considera que ele é muito levinho, a densidade dele é muito baixa, então ele não é considerado como carregamento. Então, como aqui em cima do ponto A não tem carga, a minha tensão total, a minha tensão efetiva e a minha pressão neutra vão ser igual a 0, porque eu não tenho carregamento. Então, vou calcular só ponto B, C e D, tá? Sempre vai ser assim, a não ser que seja carregamento. Ponto B está em qual profundidade em relação ao nível do terreno? Ele está a 1 metro de profundidade. Então, coloquei aqui, profundidade igual a 1 metro. Vamos calcular a tensão total, neutra e efetiva para todos os pontos, que é o B, o C e o D. Terminei esse cálculo, vou fazer o gráfico. Então, ponto B, tensão total. Qual que é a definição de tensão total? É a profundidade vezes o peso específico natural. Nossa, ficou muito grosso, não gostei não. Quanto que é a minha profundidade? Então, do nível do terreno ao ponto B, eu tenho 1 metro. Qual que é o meu peso específico? 18. Então, aqui eu tenho 18 kPa, porque é tensão. Então, sai em Pascal. Profundidade de 1 metro, que é na camada 1, tem pressão neutra? Não, Não tem pressão neutra. Por quê? não. Porque só existe abaixo no nível de água. Certíssimo. Então, como não tem pressão neutra, o U é 0 kPa.
O que é a tensão efetiva? Tensão efetiva foi definida pelo princípio de Terzagh. É tensão total menos pressão neutra. Quanto que é a tensão total? 18 menos 0. Então, 18 kPa. Então, a gente já fez a resolução da primeira profundidade. Segunda profundidade, que é o ponto C. Ele está a quantos metros do nível do terreno? 1 mais 1,5. Então, 2,5. Então, coloquei aqui, profundidade 2,5. Como é que a gente vai calcular a tensão total? A tensão que chega nesse ponto, ele é uma tensão cumulativa. Então, a tensão acumulada da camada 1 mais a camada 2. Porque é essas duas camadas que estão gerando carga em cima do ponto C. Então, como é que eu vou achar a tensão total? Vou somar a tensão total da camada 1 mais a tensão total da camada 2. Tensão total da camada 1 a gente já calculou aqui em cima, ó, 18. Então, o que eu faço? Trago para cá, direitinho. Então, esse 18 é referente à camada 1. Então, vai ser 18 mais a parcela referente à camada 2. Qual que é a parcela referente à camada 2? É 1,5 metro de camada. É 1,5 metros de camada vezes o peso específico dessa camada. Quanto que dá isso aqui? Quanto que é 1,5 vezes 20 mais 18? 48. 48 no final. Ótimo. Vamos lá. Então, aqui é 48 kPa. Pressão neutra. Tem pressão neutra no ponto C? Também não. Sim ou não? Não. Não, porque o nível de água está daqui para baixo, aqui está na interface ainda. Então, não tem pressão neutra. 0 kPa. Tensão efetiva é a total menos a neutra. Então, total menos neutra. Vai ser o quê? 48 menos 0. Então, 48 kPa. Certinho? Vamos para a última, que é o ponto D. Vou até colocar esse aqui do lado. Então, isso aqui é o nosso ponto B. Esse aqui é o ponto C. E esse aqui, ponto D. Que é o nosso último ponto. Ponto D. Qual que é a carga que chega aqui? É a somatória da carga da camada 1, mais camada 2, mais camada 3. Camada 1 e 2, eu já calculei ela bem aqui, ó, é esse 48. Então, 48 é o somatório da camada 1 mais camada 2. Então, eu pego 48 e vou trazer ele diretamente para cá. Então, vai ficar 48. O que é o 48? Somatório de camada 1 mais 2. Mais a camada 3. Qual que é a espessura da camada 3? 2 metros. Vezes o peso específico saturado, porque está abaixo do nível de água. Quanto, gente? 92. 92. 92 kPa. Agora eu já tenho pressão neutra, porque eu estou abaixo do nível de água. Como que eu calculo pressão neutra? É a profundidade
vezes o peso específico da água. O que é a profundidade? É essa distância aqui, ó, do nível de água ao ponto calculado. O nível de água está aqui, o ponto calculado está aqui. Então, esse é meu Z. Quanto que eu tenho de profundidade? 2 metros. Isso aí. Peso específico da água é um valor fixo, de 9,81, que é o mesmo da gravidade. Dá quanto isso aqui? 19,62. Ótimo. 19,62. kPa. Tensão efetiva, 92 menos 19,62. Quanto? 72,38. 72,38 kPa. Gente, alguma dúvida? Vocês ficaram muito caladinhos. Alguma dúvida? Vocês acharam tão fácil assim? Pode cair 10 desse na prova, professor. Ó. Então tá bom. Só esse. Só esse. Então, vou marcar aqui as profundidades. Beleza. Então, já que tá muito tranquilo, vamos desenhar esse gráfico. Ah, gente, que isso? Quero pegar só isso aqui. Vamos desenhar o gráfico. Nossa, que rosa, não quero rosa não. Deleta. Seguinte. Sempre que for desenhar o gráfico, gente, nós vamos desenhar ele meio que de ponta cabeça. Por quê? Eu estou trabalhando com profundidades. Então, profundidades, eu suponho, todo mundo imagina que é abaixo do terreno. Então, a gente sempre vai colocar o eixo Y para baixo. Se fosse a altura, seria o eixo Y para cima. Então, ele está aqui meio que na parte negativa do eixo. No eixo X, eu estou trabalhando com as tensões. Então, aqui em cima eu vou ter tensão total, a efetiva e a neutra. Tudo em kPa. Aqui embaixo eu estou trabalhando com profundidade. Tudo em metros. Então, a primeira coisa é a gente marcar essas profundidades. Então, a gente tem profundidade de 1 metro, 2,5 e 4,5. Então, vamos marcar aqui. 1 metro. Não precisa desse metro que já está no eixo. 1 metro. Depois, 2,5. Então, do 1 para 2,5 é 1,5 de distância, né? 2,5. E depois 4,5. Então, 2,5 para 4,5, 2 metros de distância. Aqui mais uns 4. Então, marquei aqui as profundidades primeiro. E agora eu vou marcar as tensões. Então, olha qual que é o meu maior valor de tensão. Foi esse aqui, ó. Efetiva com 92. Então, eu sei que meu gráfico tem que ir a mais ou menos 100 kPa. Então, vou colocar 100 kPa aqui. Vou marcar o meio, que é 50 kPa. Aí, eu sei que essa metadinha aqui é 25. E que essa metadinha aqui é 75.
Então, traçamos os eixos. Como vocês estão fazendo no caderno, estão fazendo com régua, eu já até imagino os gráficos mais bonitos, assim. Vai ficar perfeitinho. O meu, como eu tô indo no rumo. Primeira coisa, vamos marcar as totais, tensão total. Então, vamos marcar a cor de terra. Vermelho já usou. Marcar laranja. Então, vamos marcar as tensões totais, que são essas aqui. Então, quando eu trabalhei com 1 metro de profundidade, a minha tensão total foi 18. Então, eu estava aqui a 1 metro de profundidade, total 18. Aqui tem 25, aqui tem 12,5, então os 18 estaria por aqui, né? Vou marcar o ponto de 1 por 18. Depois, quando eu estava com 2,5 metros de profundidade, tensão total foi 48. Então, 2,5 de profundidade, tensão total 48. Então, aqui eu estou no 50, 48 é do ladinho. Vou marcar aqui. E o meu último, quando a profundidade for 4,5, total 92. Então, aqui é 75, aqui é 100. Então, vai estar mais ou menos por aqui. Certo? Então, marquei os pontos. Agora, o seguinte. Como em cada uma dessas camadas eu tive um determinado peso específico, então, aqui na primeira camada, o peso específico foi 18. Depois foi 20. E aqui no último foi 22. Então, como cada um tive um determinado peso específico, eu não posso ligar isso aqui para uma reta. A gente liga por partes. Então, eu vou ligar daqui. Calma aí. Bobeira. Vou ligar desse ponto para cá. Depois, do ponto C para o ponto B. E depois, do ponto D para o ponto C. Então, mesmo não passando muito direitinho, a gente percebe que em cada camada a gente tem inclinações diferentes de reta. O que é esperado, já que em cada camada dessa o peso específico teve um valor. Então, para finalizar, eu coloco aqui embaixo que essa reta é a reta de tensão total. Agora, vamos marcar de peso, pressão neutra. Então, pressão neutra é água, vou colocar um azul. Então, pressão neutra são os meus U's. Com 1 metro de profundidade, pressão neutra foi 0. Aí, aqui. Com 2,5 também foi 0. E com 4 foi 19,62. Então, aproximadamente 20. Aqui foi 18 e aqui é 25, né? Vamos achar um aqui do ladinho. Aí, a gente liga também por meio de uma reta. Então, essa azulzinha é a de pressão neutra, certo? Vamos para a última, efetiva. A efetiva, gente, a gente não precisa marcar ela dessa forma. Por quê? Porque o princípio das tensões efetivas de Terzagh define que tensão efetiva é igual a tensão total menos pressão neutra. Então, seria o gráfico da total menos a neutra. Então, se eu pegar essa distância na horizontal, eu tenho os valores de tensão efetiva. Então, daqui para cá é a minha tensão efetiva, no ponto de 4, 4,5, né? Daqui para cá também é a minha efetiva, e daqui para cá também é a minha efetiva. Então, a efetiva, vocês vão desenhar essa diferença aqui na horizontal. Na horizontal. Então, aqui é a minha efetiva,
a minha efetiva e a minha efetiva. Então, efetiva essas diferenças aqui, entre o valor da total menos neutra, valor da total menos neutra, valor da total menos neutra. Corrigindo aqui, é 4,5. Uma coisa que é importante vocês saberem. Sempre que eu estiver acima do nível de água, então esses dois aqui estão acima do nível de água. Acima do nível de água. Sempre que eu estiver acima do nível de água, a minha tensão total é igual à efetiva. Tá vendo? Aqui é 18, aqui é 18. Aqui é 48, aqui é 48. Então, sempre que eu estiver acima do nível de água, a total é igual à efetiva. Sempre. Se eu estiver abaixo do nível de água, aí não. Aí a total é diferente da efetiva. Certinho? Dúvidas? Vocês estão muito calados. Nem sei se estão aqui mais. Certinho, professora. Então, vocês estão Deu para entender. caladinhos. De boa.